Ok, então vamos à introdução ao enativismo linguístico. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no índice do livro, né? O livro é dividido em três partes. A primeira é chamada Corpus, a segunda, Corpos Linguísticos, e a terceira, Vivendo como Corpos Linguísticos. E a gente vai começar então nessas introduções aqui e de conceitos introdutórios, corpos vivos e corpos em ação. A gente vai ver um pouco o conteúdo dessas três sessões durante os próximos vídeos, né? Então vamos lá. Primeiro, introduções. O que os autores dizem que eles querem fazer? Eles querem mostrar que explicações corporificadas podem dar conta de cobrir, né, de explicar a distância entre habilidades sensoriomotoras e linguagem, né, ao oferecer um enquadramento coerente, naturalista, não representacional da cognição, né, a partir do qual algumas propostas específicas podem ser derivadas. Então, o que na prática, o que isso significa, né? Algumas propostas específicas possam ser derivadas. O que eles oferecem nesse livro é um modelo teórico, né? Eles vão primeiro explorar vários conceitos, né, no início do livro, até que eles vão chegar num modelo. Esse modelo vai ser um modelo dialético, que a gente vai ver o que significa isso na concepção deles. E eles vão partir então daquela noção de sense making, que a gente ainda vai explorar, para chegar até a noção de agência linguística. E isso eles vão falar, olha, a partir dessa nossa concepção, outras propostas específicas podem ser derivadas. Então, um ponto importante para a gente destacar é que, em vários momentos do livro, eles reconhecem, falam, olha, essa é uma teoria que está no início do seu desenvolvimento, né? Tem muita coisa ainda para ser desdobrada, tem muita coisa para ser explorada, e a gente também tem que ver quais vão ser os possíveis é, desdobramentos a partir dela. E talvez tenha que haver correções também em vários pontos, né? Então eles reconhecem isso algumas vezes no decorrer do livro. Mas eles, no entanto, né, se engajam em oferecer essa proposta aí de uma concepção de corpo mais aprofundada, que dê conta de cobrir, então, essa problemática de, olha, a gente pode entender que processos de baixa ordem, como percepção e movimento, eles podem ser explicados sem o uso de representações mentais, mas tem a dificuldade de explicar como que a linguagem, né, que é um processo de alta ordem, é uma capacidade cognitiva que não dependeria do cérebro estar representando, por exemplo, né, como que a gente vai explicar isso? E aí eles vão falar como, né, que eles querem fazer isso, que eles querem dar um jeito de cobrir essa distância que existe entre esses dois tipos de capacidades. Muito bem. Eles falam, primeiro, a gente tem que reconhecer que essa lacuna, né? Aí ele vai falar que é uma lacuna categorial, de duas categorias diferentes de coisas, né? Mas não necessariamente isso tem que ser compreendido assim, né? Como duas coisas de dois tipos diferentes, pode ser também compreendido como uma questão de grau, né? Mas eles falam, primeiro a gente tem que reconhecer que essa lacuna entre a vida sensório-motora e a vida linguística
ela é uma lacuna que não é muito explorada, né? E ele fala, olha, é difícil, mas não é impossível que a gente olhe para as teorias de engajamento sensório-motor e imaginar como conceitos como dinâmica, acoplamento, coordenação, né, é, situação, o fato de estar situado no ambiente, a noção de que a gente percebe possibilidades de ação, né, affordances, como tudo isso pode ser desenvolvido na direção de ideias que a gente pode usar para explicar fenômenos linguísticos. Mas qual que é a mensagem principal aqui? Olha, isso tudo é o início de uma teoria, né? É uma teoria que está em desenvolvimento nos seus primeiros passos. E muitas dessas coisas não são fortemente exploradas e muitas coisas não são tão claras até para os estudiosos que estão trabalhando com essas teorias. Muitas vezes os próprios autores podem não ter, né? Eles fazem uma proposta, mas não está tão claro até para eles quais as consequências dessa proposta, se essa proposta seria adequada num cenário X, né, em algum outro cenário. Enfim, então o que eles estão pedindo para o leitor é: imagine que é possível conceber de uma forma diferente, né? E vamos investigar, vamos engajar na possibilidade de oferecer uma teoria e uma explicação diferente sobre a linguagem, sobre os processos cognitivos de alta ordem. E o que a gente precisa começar? A gente precisa começar reconcebendo a nossa noção de corpo, né? A gente precisa mudar o nosso pensamento sobre o que significa corpo, né? Hoje em dia a gente tem uma ideia rica, complexa e controversa sobre a noção de corpo que parece ser tomada como dada, né, nos debates. Em particular, nos debates da linguística cognitiva, o corpo cumpre um papel de restrição universal, né? Então, a gente fala das nossas capacidades corpóreas, né? Olha, a gente faz esse tipo de som porque a gente tem esse tipo de sistema. Esqueci como é o nome desse sistema. De sistema de fala, né? Então a gente tem a língua, ela opera de tal forma dentro da boca, tem a ressonância do som, as cordas vocais, né? A gente tem essa capacidade aqui de fazer sons, né? E isso tanto possibilita quanto restringe os tipos de sons que a gente pode fazer, né? Então, essa seria uma forma do corpo como um universal constraint aqui, né? Então, essa é a concepção principal que, olha, o corpo é algo que explica vários aspectos, né? Diversos aspectos de como nós usamos e compreendemos linguagem, né? Lembra da proposta do Johnson lá, né? De que a linguagem é corporificada? Então, na linguística cognitiva e nas ciências cognitivas em geral também, há muito essa concepção, né? De que, olha, a linguagem é corporificada e isso tudo, essa concepção de que a gente tem um corpo no qual a linguagem ocorre, a partir do qual a linguagem é algo possível, nos leva a essa afirmação aqui de base de que a linguagem é corporificada,
né? Então a gente tem o corpo como eles chamam de universal constraint, é algo que possibilita e restringe o fenômeno da linguagem, tá? Quando a gente pensa sobre corpos, a gente não pode separar o que os corpos são do que os corpos fazem. Olha só a noção de ação aí presente. Corpos são fluxos de matéria animados, né? Eles estão sempre em ação. Eles são open-ended, ou seja, eles não são eles não são fechados, eles são abertos num certo sentido, eles não são algo definido, eles estão sempre em transformação. Eles podem se colocar em incontáveis relações com outros corpos, com objetos, né? Eles têm um número de potencialidades que a gente também não consegue contar. E virtualidades, né? Coisas, potencialidades e coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente poderia fazer virtualmente em algum cenário. Corpos também têm pontos de vista, corpos têm se comprometem, né? Corpos têm experiências pessoais, eles têm prazer, alegria, contentamento, eles têm problemas, dores, lutos, eles têm projetos de vida, eles mudam o mundo no qual eles vivem. Corpos fazem histórias juntos. Então, olha só como está mudando uma imagem anterior de um corpo, né, sozinho, que é, né, o lugar onde ocorrem os fenômenos cognitivos, para fluxos de matéria que estão se relacionando com outros fluxos de matéria, né? Corpos se relacionando com outros corpos, né? Diante de uma infinidade de possíveis relações, certo?